Número 73. Como se compreende a realidade do pecado? Na história do homem está presente o pecado. Essa realidade se esclarece plenamente apenas à luz da revelação divina e, sobretudo, à luz de Cristo Salvador de todos, que fez superabundar a graça onde abundou o pecado. Número 74. O que é a queda dos anjos? Com esta expressão, indica-se que Satanás e outros demônios de que falam a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja, de anjos criados bons por Deus, transformaram-se em maus, porque com livre e irrevogável escolha rejeitaram a Deus e o seu reino, dando assim origem ao inferno. Eles tentam associar o homem à sua rebelião contra Deus, mas Deus afirma em Cristo a sua vitória segura sobre o maligno. Número 75. Em que consiste o primeiro pecado do homem? O homem, tentado pelo diabo, deixou que se apagasse em seu coração a confiança em relação a seu Criador e, desobedecendo-o, quis tornar como Deus, sem Deus, e não segundo Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Assim, Adão e Eva perderam imediatamente para si e para todos os seus descendentes a graça da santidade e da justiça originais. Número 76. O que é o pecado original? O pecado original, no qual todos os homens nascem, é o estado de privação da santidade e da justiça originais. É um pecado por nós contraído, não cometido. É uma condição de nascimento e não um ato pessoal. Em virtude da unidade de origem de todos os homens, ele se transmite com a natureza humana aos descendentes de Adão, não por imitação, mas por propagação. Essa transmissão permanece um mistério que não podemos compreender plenamente. Número 77. Que outras consequências provoca o pecado original? Em consequência do pecado original, a natureza humana, sem ser totalmente corrompida, está ferida em suas forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento, ao poder da morte e inclinada ao pecado. Essa inclinação é chamada concupiscência. Número 78. Depois do primeiro pecado, o que fez Deus? Depois do primeiro pecado, o mundo foi inundado pelos pecados. Porém, Deus não abandonou o homem ao poder da morte, mas ao contrário, prognosticou-lhe de modo misterioso, no proto-evangelho, Gênesis 3, versículo 15, que o mal seria vencido e o homem elevado à queda. É o primeiro anúncio do Messias Redentor. Por isso, a queda será chamada de feliz culpa, porque mereceu tal e tão grande Redentor, conforme liturgia da Vigília Pascal. Número 79. Qual é a boa nova para o homem? É o anúncio de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, versículo 16, morto e ressuscitado. No tempo do rei Herodes e do imperador César Augusto, Deus realizou as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, enviando seu filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos nós recebêssemos a dignidade de filhos. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Número 80. Como se difunde essa boa nova? Desde o início, os primeiros discípulos tiveram o ardente desejo de anunciar Jesus Cristo, com o objetivo de levar todos à fé nele. Do amoroso conhecimento de Cristo nasce o desejo de evangelizar e catequizar, ou seja, de ensinar o Cristo, desvendar na sua pessoa todo o desígnio de Deus e pôr a humanidade em comunhão com ele. Número 81. O que significa o nome Jesus? Dado pelo anjo no momento da anunciação, o nome Jesus significa Deus salva. Ele exprime a sua identidade e a sua missão, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 21.
Pedro afirma que não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade, pela qual devamos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Número 82. Por que Jesus é chamado Cristo? Cristo em grego, Messias em hebraico, significa ungido. Jesus é o Cristo porque está consagrado por Deus, ungido pelo Espírito Santo para a missão redentora. É o Messias esperado por Israel, enviado ao mundo pelo Pai. Jesus aceitou o título de Messias, esclarecendo, porém, seu sentido, descido do céu. João capítulo 3, versículo 13. Crucificado e depois ressuscitado, ele é o servo sofredor que dá a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Do nome Cristo é que nos veio o nome cristãos. Número 83. Em que sentido Jesus é o Filho único de Deus? É em sentido único e perfeito. No momento do batismo e da transfiguração, a voz do Pai designa Jesus como seu Filho bem-amado, apresentando a si mesmo como o Filho que conhece o Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus afirma sua relação única e eterna com Deus, seu Pai. Ele é o Filho único de Deus. 1 João 4, versículo 9. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o centro da pregação apostólica. Os apóstolos viram a sua glória, glória como do Filho único da parte do Pai. João capítulo 1, versículo 14. Número 84. O que significa o título Senhor? Na Bíblia, esse título designa habitualmente Deus soberano. Jesus o atribui a si mesmo e revela sua soberania divina mediante o seu poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre o pecado e sobre a morte, sobretudo com sua ressurreição. As primeiras confissões cristãs proclamam que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai o são também a Jesus. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Ele é o Senhor do mundo e da história, o único a quem o homem deve submeter totalmente a própria liberdade pessoal. Número 85. Por que o Filho de Deus se fez homem? O Filho de Deus encarnou-se no seio da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, por nós homens e para a nossa salvação, ou seja, para reconciliar a nós pecadores com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade, para nos fazer participantes da natureza divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Número 86. O que significa a palavra encarnação? A Igreja chama de encarnação o mistério da admirável união da natureza divina e da natureza humana na única pessoa divina do Verbo. Para realizar a nossa salvação, o Filho de Deus se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, tornando-se verdadeiramente homem. A fé na encarnação é sinal distintivo da fé cristã. Número 87. De que modo Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na unidade da sua pessoa divina. Ele, o Filho de Deus, que é gerado, não criado, da mesma substância do Pai, fez-se verdadeiramente homem, nosso irmão, sem com isso deixar de ser Deus, nosso Senhor. Número 88. O que ensina a esse respeito o Concílio de Calcedônia, no ano 451? O Concílio de Calcedônia ensina a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, composto de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com exceção do pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Gerado pelo Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade,
e nestes últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Número 89. Como a Igreja exprime o mistério da encarnação? Exprime-o afirmando que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com duas naturezas, a divina e a humana, não confusas, mas unidas na pessoa do Verbo. Portanto, na humanidade de Jesus, tudo, milagres, sofrimento, morte, deve ser atribuído à sua pessoa divina, que age por meio da natureza humana assumida. Número 90. O Filho de Deus feito homem tinha uma alma com um conhecimento humano? O Filho de Deus assumiu um corpo animado por uma alma racional humana. Com a sua inteligência humana, Jesus aprendeu muitas coisas pela experiência, mas também como homem, o Filho de Deus tinha um conhecimento íntimo e imediato de Deus, seu Pai. Penetrava igualmente nos pensamentos secretos dos homens e conhecia plenamente os desígnios eternos que ele viera revelar. Número 91. Como se harmonizam entre si as duas vontades do Verbo encarnado? Jesus tem uma vontade divina e uma vontade humana. Na sua vida terrena, o Filho de Deus quis de modo humano o que decidiu de modo divino com o Pai e o Espírito Santo para nossa salvação. A vontade humana de Cristo segue, sem oposição nem resistência, à vontade divina, ou melhor, está a ela subordinada. Número 92. Cristo tinha um verdadeiro corpo humano? Cristo tinha assumido um verdadeiro corpo humano, por meio do qual Deus invisível se tornou visível. Por essa razão, Cristo pode ser representado e venerado nas santas imagens. Número 93. O que representa o coração de Jesus? Jesus nos conheceu e nos amou com um coração humano. O seu coração, transpassado para a nossa salvação, é o símbolo daquele infinito amor, com o qual ele ama o Pai e cada um dos homens. Número 94. Concebido pelo poder do Espírito Santo. O que significa essa expressão? Significa que a Virgem Maria concebeu o Filho Eterno no seu seio, por obra do Espírito Santo, e sem a colaboração de homem. O Espírito Santo descerá sobre ti. Lucas capítulo 1, versículo 35. Disse-lhe o anjo na Anunciação. Número 95. Nasceu da Virgem Maria. Por que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus? Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, porque é a Mãe de Jesus. João capítulo 2, versículo 1 e versículos 19 a 25. Com efeito, aquele que foi concebido por obra do Espírito Santo e que se tornou verdadeiramente seu Filho é o Filho eterno de Deus Pai. Ele mesmo é Deus. Número 96. O que significa a Imaculada Conceição? Deus escolheu gratuitamente Maria desde toda a eternidade para que fosse a mãe de seu Filho. Para realizar essa missão, foi concebida imaculada. Isso significa que, por graça de Deus e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Maria foi preservada do pecado original desde sua concepção. Número 97. Como colabora Maria com o desígnio divino da salvação? Pela graça de Deus, Maria ficou imune de todo o pecado pessoal durante toda a sua existência. É a cheia de graça, Lucas capítulo 1, versículo 28, a toda santa. Quando o anjo lhe anuncia que daria à luz o Filho do Altíssimo, Lucas capítulo 1, versículo 32, ela dá livremente o próprio assentimento com a obediência da fé, Romanos 1, versículo 5. Maria se oferece totalmente à pessoa e à obra do seu Filho Jesus, abraçando com toda a alma a vontade divina de salvação. Número 98. O que significa a concepção virginal de Jesus?
significa que Jesus foi concebido no seio da Virgem apenas pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. Ele é filho do Pai Celeste, segundo a natureza divina, e filho de Maria, segundo a natureza humana, mas, propriamente, filho de Deus nas duas naturezas, havendo nele uma só pessoa, a divina. Número 99. Em que sentido Maria é sempre virgem? No sentido de que ela permaneceu virgem ao conceber seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo no seu seio, virgem sempre. Santo Agostinho. Portanto, quando os evangelhos falam de irmãos e irmãs de Jesus, trata-se de parentes próximos de Jesus, segundo uma expressão usada na Sagrada Escritura. Número 100. De que modo a maternidade espiritual de Maria é universal? Maria tem um único filho, Jesus, mas nele a sua maternidade espiritual se estende a todos os homens que ele veio salvar. Obediente ao lado do novo Adão, Jesus Cristo, a Virgem é a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos, que coopera com amor de mãe para o nascimento deles e para a formação deles na ordem da graça. Virgem e mãe, Maria é a figura da Igreja, a mais perfeita realização dela. Número 101. Em que sentido toda a vida de Cristo é mistério? Toda a vida de Cristo é evento de revelação. O que é visível na vida terrena de Jesus leva a seu mistério invisível, sobretudo ao mistério da sua filiação divina. Quem me vê, vê o Pai. João 14, versículo 9. Além disso, embora a salvação venha em plenitude da cruz e da ressurreição, a vida inteira de Cristo é mistério de salvação, porque tudo o que Jesus fez, disse e sofreu tinha como objetivo salvar o homem decaído e restaurá-lo na sua vocação de Filho de Deus. Número 102. Quais foram os preparativos para os mistérios de Jesus? Em primeiro lugar, há uma longa esperança que durou por muitos séculos, que nós revivemos durante a celebração litúrgica do tempo do Advento. Além da obscura expectativa que pôs no coração dos pagãos, Deus preparou a vinda do seu Filho por meio da antiga aliança, até João Batista, que é o último e maior dos profetas. Número 103. O que ensina o Evangelho sobre os mistérios do nascimento e da infância de Jesus? No Natal, a glória do céu se manifesta na fraqueza de uma criança. A circuncisão de Jesus é sinal da sua inserção no povo hebraico e prefiguração do nosso batismo. A Epifania é a manifestação do Rei Messias de Israel a todas as nações. Na sua apresentação no templo, em Simeão e Ana, é toda a espera de Israel que vem ao encontro do seu Salvador. A fuga para o Egito e a matança dos inocentes anunciam que toda a vida de Cristo estará sob o sinal da perseguição. A sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o novo Moisés. É ele o verdadeiro e definitivo libertador. Número 104. Que ensinamento nos oferece a vida oculta de Jesus em Nazaré? Durante a vida oculta em Nazaré, Jesus permanece no silêncio de uma existência comum. Permite-nos assim estar em comunhão com Ele na santidade de uma vida cotidiana feita de oração, de simplicidade, de trabalho, de amor filial. A sua submissão a Maria e a José, seu pai putativo, é uma imagem da sua obediência filial ao Pai. Maria e José, com sua fé, acolhem o mistério de Jesus, embora sem o compreender sempre. Número 105. Por que Jesus recebe de João o batismo de conversão para o perdão dos pecados? Lucas 3, versículo 3. Para dar início à sua vida pública e antecipar o batismo da sua morte, aceita assim, embora estivesse sem pecado, ser contado entre os pecadores. Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, versículo 29. O Pai o proclama seu Filho amado, Mateus 3, versículo 17.
e o Espírito desce sobre ele. O batismo de Jesus é a prefiguração do nosso batismo. Número 106. O que revelam as tentações de Jesus no deserto? As tentações de Jesus no deserto recapitulam a de Adão no paraíso e as de Israel no deserto. Satanás tenta Jesus na obediência dele à missão que o Pai lhe confiara. Cristo, novo Adão, resiste e a sua vitória anuncia da sua paixão, suprema obediência do seu amor filial. A Igreja se une em particular a esse mistério no tempo litúrgico da Quaresma. Número 107. Quem é convidado a fazer parte do reino de Deus, anunciado e realizado por Jesus? Jesus convida todos os homens a fazerem parte do reino de Deus. Também o pior pecador é chamado a se converter e a aceitar a infinita misericórdia do Pai. O reino pertence, já aqui na terra, aos que o acolhem com um coração humilde. É a eles que são revelados os seus mistérios. Número 108. Por que Jesus manifesta o reino por meio de sinais e milagres? Jesus acompanha sua palavra com sinais e milagres para atestar que o reino está presente nele, o Messias. Embora ele cure algumas pessoas, não veio para eliminar todos os males nesta terra, mas para nos libertar, antes de mais nada, da escravidão do pecado. A expulsão dos demônios anuncia que a sua cruz será vitoriosa sobre o príncipe deste mundo. João, capítulo 12, versículo 31. Número 109. No reino, que autoridade Jesus confere a seus apóstolos? Jesus escolhe os 12, futuras testemunhas da sua ressurreição, e os faz partícipes da sua missão e da sua autoridade para ensinar, absolver os pecados, edificar e reger a igreja. Nesse colégio, Pedro recebe as chaves do reino, Mateus 16, versículo 19, e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé na sua integridade e de confirmar os seus irmãos. Número 110. Que significado tem a transfiguração? Na transfiguração, mostra-se antes de mais nada a Trindade. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Santo Tomás de Aquino. Ao evocar com Moisés e Elias a sua partida, Lucas capítulo 9, versículo 31. Jesus mostra que a sua glória passa pela cruz e dá a antecipação da sua ressurreição e da sua gloriosa vinda, que transformará o nosso pobre corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Número 111. Como se dá a entrada messiânica em Jerusalém? No tempo estabelecido, Jesus decide subir a Jerusalém para sofrer a sua paixão, morrer e ressuscitar. Como Rei Messias que manifesta a vinda do reino, ele entra na sua cidade montado em um jumento. É acolhido pelos pequenos cuja aclamação é retomada no Sanctus Eucarístico. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, salva-nos. Mateus 21, versículo 9. A liturgia da Igreja dá início à Semana Santa com a celebração dessa entrada em Jerusalém. Número 112. Qual a importância do mistério pascal de Jesus? O mistério pascal de Jesus, que compreende a sua paixão, morte, ressurreição e glorificação, está no centro da fé cristã, porque o desígnio salvífico de Deus se realizou uma vez por todas, com a morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. Número 113. Com que acusações Jesus foi condenado? Alguns chefes de Israel acusaram Jesus de agir contra a lei, contra o Templo de Jerusalém e, em particular, contra a fé no Deus único, porque ele se proclamava Filho de Deus. Por isso, o entregaram a Pilatos, para que o condenasse à morte. Número 114. Como se comportou Jesus em relação à lei de Israel?
Jesus não aboliu a lei dada por Deus a Moisés no Sinai, mas deu-lhe cumprimento ao lhe dar a interpretação definitiva. É o legislador divino que executa integralmente essa lei. Além disso, ele, o servo fiel, oferece com a sua morte expiadora o único sacrifício capaz de redimir todas as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Número 115. Qual foi a atitude de Jesus em relação ao Templo de Jerusalém? Jesus foi acusado de hostilidade em relação ao templo. Todavia, respeitou-o como casa do seu pai. João capítulo 2, versículo 16. E ali proferiu uma parte importante do seu ensinamento, mas também predisse a destruição dele, numa relação com a própria morte, e se apresentou ele mesmo como a casa definitiva de Deus em meio aos homens. Número 116. Jesus contradisse a fé de Israel no Deus único e Salvador? Jesus jamais contradisse a fé num Deus único, nem mesmo quando realizava a obra divina por excelência, que cumpria as promessas messiânicas e o revelava igual a Deus, o perdão dos pecados. O pedido de Jesus de crer nele e de se converter permite entender a trágica incompreensão do Sinédrio, que considerou Jesus digno de morte porque blasfemador. Número 117. Quem é o responsável pela morte de Jesus? A paixão e morte de Jesus não podem ser imputadas indistintamente nem a todos os judeus então vivos, nem a outros judeus vindos depois, no tempo e no espaço. Cada um dos pecadores, ou seja, todo homem, é realmente causa e instrumento dos sofrimentos do Redentor, e mais gravemente culpados são aqueles, sobretudo se cristãos, que mais vezes caem de novo no pecado ou se deleitam nos vícios. Número 118. Por que a morte de Cristo faz parte do desígnio de Deus? Para reconciliar consigo todos os homens destinados à morte por causa do pecado, Deus tomou a iniciativa amorosa de enviar seu Filho, para que se entregasse à morte pelos pecadores. Anunciada no Antigo Testamento, em particular como sacrifício do servo sofredor, a morte de Jesus aconteceu segundo as Escrituras. Número 119. De que modo Cristo se ofereceu ao Pai? Toda a vida de Cristo é livre oferta ao Pai para cumprir o seu desígnio de salvação. Ele dá a vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. E desse modo reconcilia com Deus toda a humanidade. O seu sofrimento e sua morte manifestam que a sua humanidade é um instrumento livre e perfeito do amor divino que quer a salvação de todos os homens. Número 120. Como se exprime na última ceia a oferta de Jesus? Na última ceia com os apóstolos, na vigília da paixão, Jesus antecipa, isso é, significa e realiza de modo antecipado a oferta voluntária de si mesmo. Isto é meu corpo que é dado por vós. Lucas 22, versículo 19. Este é meu sangue que é derramado. Mateus 26, versículo 28. Ele institui assim ao mesmo tempo a Eucaristia como memorial. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Do seu sacrifício e os seus apóstolos como sacerdotes da nova aliança. Número 121. O que acontece na agonia do horto do Getsemane? Apesar do horror que causa a morte na humanidade toda a santa daquele que é o autor da vida, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 15, a vontade humana do Filho de Deus adere à vontade do Pai. Para nos salvar, Jesus aceita carregar os nossos pecados no seu corpo, fazendo-se obediente até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Número 122. Quais são os efeitos do sacrifício de Cristo na cruz?
Jesus ofereceu livremente a sua vida em sacrifício expiatório, ou seja, reparou as nossas culpas com a obediência plena do seu amor até a morte. Esse amor até o fim, João capítulo 13, versículo 1, do Filho de Deus, reconcilia com o Pai toda a humanidade. O sacrifício pascal de Cristo resgata, pois, os homens de modo único, perfeito e definitivo, e lhes abre a comunhão com Deus. Número 123. Por que Jesus chama os seus discípulos a tomar a cruz deles? Chamando os seus discípulos a tomar a própria cruz e segui-lo, Jesus quer associar a seu sacrifício redentor aqueles que são seus primeiros beneficiários. Número 124. Em que condições estava o corpo de Cristo enquanto se encontrava no túmulo? Cristo conheceu uma verdadeira morte e uma verdadeira sepultura, mas o poder divino preservou o seu corpo da corrupção. Número 125. O que são os infernos? Aonde Jesus desceu? Os infernos, diferente do inferno da condenação, constituíam o estado de todos aqueles justos e maus que tinham morrido antes de Cristo. Com a alma unida à pessoa divina, Jesus, nos infernos, esteve com os justos que esperavam o seu Redentor para entrar enfim na visão de Deus. Depois de ter vencido mediante a sua morte, a morte e o diabo, que tinha o poder da morte, Hebreus capítulo 2, versículo 14, libertou os justos à espera do Redentor e lhes abriu as portas do céu. Número 126. Que lugar ocupa a ressurreição de Cristo na nossa fé? A ressurreição de Jesus é a verdade culminante da nossa fé em Cristo e representa, com a cruz, uma parte essencial do mistério pascal. Número 127. Que sinais atestam a ressurreição de Jesus? Além do sinal essencial constituído pelo túmulo vazio, a ressurreição de Jesus é atestada pelas mulheres, que foram as primeiras a encontrar Jesus e o anunciaram aos apóstolos. Jesus depois apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 e 6. E a outros ainda. Os apóstolos não puderam inventar a ressurreição, pois ela lhes parecia impossível. Com efeito, Jesus até os reprovara pela incredulidade deles. Número 128. Por que a ressurreição é ao mesmo tempo um acontecimento transcendente? Mesmo sendo um acontecimento histórico, constatável e atestado por meio de sinais e testemunhos, a ressurreição, como entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus, transcende e supera a história, como mistério da fé. Por esse motivo, Cristo ressuscitado não se manifestou ao mundo, mas aos seus discípulos, fazendo deles suas testemunhas diante do povo. Número 129. Qual é o estado do corpo ressuscitado de Jesus? A ressurreição de Cristo não foi um retorno à vida terrena. O seu corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado e carrega os sinais da sua paixão, mas é agora participante da vida divina com as propriedades de um corpo glorioso. Por essa razão, Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer aos seus discípulos, como e onde quer e sob aspectos diferentes. Número 130. De que modo a ressurreição é obra da Santíssima Trindade? A ressurreição de Cristo é uma obra transcendente de Deus. As três pessoas agem juntas segundo o que lhes é próprio. O Pai manifesta o seu poder, o Filho retoma a vida que livremente ofereceu, João capítulo 10, versículo 17, reunindo a sua alma e seu corpo, que o Espírito vivifica e glorifica. Número 131. Quais são o sentido e o alcance salvífico da ressurreição? A ressurreição é o ápice da encarnação.
Ela confirma a divindade de Cristo, como também tudo o que ele fez e ensinou, e realiza todas as promessas divinas a nosso favor. Além disso, o ressuscitado, vencedor do pecado e da morte, é o princípio da nossa justificação e da nossa ressurreição. Desde agora nos dá a graça da adoção filial, que é real participação da sua vida de Filho único. Depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. Número 132. O que representa a ascensão? Depois de 40 dias, período em que se mostrou aos apóstolos sob os traços de uma humanidade comum que escondiam a sua glória de ressuscitado, Cristo sobe aos céus e se senta à direita do Pai. Ele é o Senhor que reina agora com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus e intercede incessantemente a nosso favor junto ao Pai. Envia-nos o seu Espírito e nos dá a esperança de estar com ele um dia, tendo-nos preparado um lugar. Número 133. Como reina agora o Senhor Jesus? Senhor do cosmo e da história, cabeça da sua igreja, Cristo glorificado permanece misteriosamente na terra, onde o seu reino já está presente como germe e início na igreja. Um dia voltará na glória, mas não sabemos o momento. Por isso, vivemos na vigilância, orando: Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Número 134. Como se realizará a vinda do Senhor na glória? Depois do último abalo cósmico deste mundo que passa, a vinda gloriosa de Cristo acontecerá com o triunfo definitivo de Deus na parousia de Cristo e com o último juízo. Realizar-se-á, assim, o reino de Deus. Número 135. Como Cristo julgará os vivos e os mortos? Cristo julgará com o poder que adquiriu como Redentor do mundo, que veio para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como a conduta de cada um em relação a Deus e ao próximo. Todo homem será repleto de vida ou condenado pela eternidade, de acordo com suas obras. Assim se realizará a plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13, na qual Deus será tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículo 28. Número 136. O que quer dizer a Igreja quando professa "creio no Espírito Santo"? Crer no Espírito Santo é professar a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho e é adorado e glorificado com o Pai e o Filho. O Espírito foi enviado aos nossos corações, Gálatas 4, versículo 6, a fim de recebermos a nova vida de filhos de Deus. Número 137. Por que a missão do Filho e do Espírito são inseparáveis? Na Trindade indivisível, o Filho e o Espírito são distintos, mas inseparáveis. Do início ao fim dos tempos, com efeito, quando o Pai envia seu Filho, envia também o seu Espírito, que nos une a Cristo na fé, a fim de que possamos, como filhos adotivos, chamar a Deus de Pai. Romanos 8, versículo 15. O Espírito é invisível, mas nós o conhecemos por meio da sua ação, quando nos revela o Verbo e quando age na Igreja. Número 138. Quais são as denominações do Espírito Santo? Espírito Santo é o nome próprio da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus o chama também de Espírito Paráclito, Consolador, Advogado, e Espírito de Verdade. O Novo Testamento o chama também de Espírito de Cristo, do Senhor, de Deus, Espírito da Glória, da Promessa. Número 139. Com que símbolos se representa o Espírito Santo? São numerosos: a água viva, que brota do coração traspassado de Cristo e sacia os batizados, a unção com óleo, que é o sinal sacramental da confirmação, o fogo, que transforma aquilo que toca, a nuvem, escura ou luminosa, em que se revela a glória divina, a imposição das mãos, pela qual é dado o Espírito,
a pomba, que desce sobre Cristo e permanece sobre ele no batismo. Número 140. O que significa que o Espírito falou por meio dos profetas? Com o termo profetas, se estende todos os que foram inspirados pelo Espírito Santo para falar em nome de Deus. O Espírito dá às profecias do Antigo Testamento pleno cumprimento em Cristo, cujo mistério desvenda no Novo Testamento. Número 141. O que realiza o Espírito Santo em João Batista? O Espírito Santo enche João Batista, o último profeta do Antigo Testamento, o qual, sob sua ação, é enviado a preparar um povo bem disposto para o Senhor, Lucas 1, versículo 17, e a anunciar a vinda de Cristo, Filho de Deus, aquele sobre o qual viu descer e permanecer o Espírito, aquele que batiza com o Espírito. João, capítulo 1, versículo 33. Número 142. Qual é a obra do Espírito em Maria? O Espírito Santo dá cumprimento em Maria às expectativas e à preparação do Antigo Testamento para a vinda de Cristo. De maneira única, a enche de graça e torna a sua virgindade fecunda para dar à luz o Filho de Deus encarnado. Faz dela a mãe do Cristo total, ou seja, de Jesus, cabeça da Igreja, seu corpo. Maria está presente entre os 12 no dia de Pentecostes, quando o Espírito inaugura os últimos tempos com a manifestação da Igreja. Número 143. Que relação há entre o Espírito e Cristo Jesus na sua missão terrena? O Filho de Deus é consagrado Messias mediante a unção do Espírito na sua humanidade desde a encarnação. Ele o revela no seu ensinamento, cumprindo a promessa feita aos pais, e o comunica à Igreja nascente, soprando sobre os apóstolos depois da sua ressurreição. Número 144. O que acontece no dia de Pentecostes? 50 dias depois da sua ressurreição, no dia de Pentecostes, Jesus Cristo glorificado derrama em profusão o Espírito e o manifesta como pessoa divina, de modo que a Trindade Santa é plenamente revelada. A missão de Cristo e do Espírito torna-se missão da Igreja, enviada para anunciar e difundir o mistério da comunhão trinitária. Número 145. O que faz o Espírito na Igreja? O Espírito edifica, anima e santifica a Igreja. Espírito de amor, ele dá aos batizados a semelhança divina perdida por causa do pecado e os faz viver em Cristo a vida mesma da Trindade Santa. Manda-os testemunhar a verdade de Cristo e os organiza nas suas mútuas funções, a fim de que todos produzam o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Número 146. Como agem Cristo e seu Espírito no coração dos fiéis? Por meio dos sacramentos, Cristo comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito e a graça de Deus que produz os frutos de vida nova, segundo o Espírito. Enfim, o Espírito Santo é o mestre da oração.